Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos. Hoje é um dia muito especial, 17 de outubro. Eu estou aqui para conversar com vocês sobre a continuidade de um tema que a gente iniciou na terça-feira passada, né, que é sobre conflitos. E quando eu trouxe esse tema, né, quem assistiu, quem me acompanhou aqui, né, viu que a gente estava num momento de muita empolgação. Eu e o Clóvis, a gente chegou de uma imersão em Foz do Iguaçu, de empreendedorismo, aprendemos muitas coisas maravilhosas e eu trouxe um conteúdo conectando o desbloqueio emocional magnético, a nossa prática clínica, com um conteúdo que a gente recebeu lá na imersão. E disse para todo mundo que, a partir desse conteúdo, a nossa vida como terapeuta de DEM iria mudar, que o curso de DEM, inclusive, vai evoluir muito, que nós vamos ter uma ferramenta incrível. E quem já assistiu a aula passada, que é terapeuta de DEM, a gente viu a Alexia, a gente viu alguém que me chamou, puxa vida, esqueci quem foi, mas falando sobre o retorno de ter já aplicado esse conhecimento no consultório com o paciente. Então, isso é incrível. O que vocês estão aprendendo aqui, como eu disse na semana passada, é 10% daquilo que a gente pode, com esse conhecimento, realizar para que a gente possa aplicar no nosso consultório e que os nossos pacientes tenham, então, esse retorno, né? Como a Alexia falou, até vou pegar aqui na conversa da Alexia ali no grupo, né? Ela falou no grupo do DEM Avançado, que é de Educação Continuada, do IPM, sobre um retorno que ela já teve do pacientinho, né? E foi um áudio que o paciente encaminhou falando justamente de como é importante fazer consciência dessas feridas emocionais e para que possa mudar a vida, para que possa sair daquele ciclo. Então, como é o áudio, não vou poder ler aqui para vocês, né? Eu achei que era um retorno escrito, mas escrito é de outra pessoa, mas também está no celular do IPM, então não tenho aqui comigo, mas está tudo certo. Vamos começar nosso conteúdo. Como eu disse para vocês, eu quero terminar, então, no dia de hoje, 3 feridas emocionais. Para que isso seja possível, então nós vamos fazer um combinado. Eu vou passar todo o conteúdo, depois eu vou tirar as dúvidas de vocês, a gente vai conversando aqui no chat, se vocês quiserem falar, perguntar alguma coisa, e aí no final da aula a gente vai encaminhar lá no grupo do Telegram, que vai estar aqui na descrição do vídeo o link, para que vocês possam entrar lá então e baixar o material, porque aí com a parte escrita do material, não só a aula aqui, vai ficar mais fácil, né, de quem já é terapeuta de DEM poder aplicar no consultório esse conhecimento maravilhoso, mesmo sendo ele 10% daquilo que a gente pode chegar, né, abordando no paciente com o DEM. E isso eu vou passar nos próximos cursos de DEM. Por isso eu disse que quem está aqui assistindo, né, e quem assistiu a aula passada, precisa fazer a reciclagem. Para fazer a reciclagem com IPM, quem é vagalume, é muito simples. Basta indicar alguém que faça o curso, essa pessoa avisa o Clóvis, Clóvis, quem me indicou foi a Alexia vai repetir, refazer o curso sem custo algum. E se a pessoa não tiver indicado, a gente também tem uma forma, né, de poder ajudar, então, a que essa pessoa recicle com metade do valor do curso. Então, bora lá comigo estudar? Vamos comigo? Bem-vindos todos na noite de hoje, para que a gente possa abordar esse tema, então. Eu vou ficar aqui no cantinho pequenininha e vou deixar aqui a aula grande para que a gente possa estudar, então. Para que fique bem lógico o conteúdo, né? Para que não fique quebrado, para quem vai entrar no YouTube e assistir a parte 2, deixa eu só avisar o que a gente aprendeu, certo? Então, vamos comigo. A gente falou sobre conflitos, né? Na parte 1, nós falamos sobre a ferida da rejeição e a ferida da injustiça. Abordamos, né, que existem muitos conflitos que podem estar relacionados, muitas áreas, na verdade, da nossa vida, que podem estar relacionados com esses conflitos. Então, nós falamos sobre a parte de relacionamento, seja ali no conflito conjugal, familiar, na relação com as nossas amizades, lá no nosso trabalho também a gente pode ter conflito relacionado a essas feridas, conflito com os nossos colegas, com os supervisores,
com o nosso gestor, com a nossa equipe de trabalho, na nossa família maior, né? Nós podemos ter conflitos com os pais, conflitos com os idosos, nossos avós, nossos tios, nossos primos, nós podemos ter conflitos financeiros, e também falei que essas feridas emocionais, muitas vezes, são a causa desse conflito que nós temos conosco mesmo. Abordei que esse é o conflito que mais, né, nós precisamos trabalhar, olhar para dentro de nós, para que a gente possa resolver as nossas dores. Então, quem quiser assistir um conteúdo completo disso, volta na aula 1, repete tudo e assiste as duas juntas, que vai ser maravilhoso. Falamos, né, dos conflitos humanitários, falamos que nós precisamos olhar e lidar com esses conflitos de forma segura, independente deles existirem ou não, a gente tem como responder a eles sem sofrer, sem nos vitimizar e sem afetar as outras pessoas. Falamos também que existe no mundo, né, uma questão relacionada a uma preocupação com a saúde mental. Então, essa terapia de DEM relacionada a essas feridas também vai estar ajudando a prevenir o desenvolvimento de doenças mentais e a tratar também essas doenças mentais. Claro, né, lembrando que nós somos uma prática integrativa e complementar, que nós não vamos, né, abordar a vida do paciente lá, a sua relação com a medicina, com o psicólogo, com o psiquiatra, nós somos integrativos. E aí, né, a gente, para quem está chegando agora, gostaria que vocês lessem essas perguntas para esse vídeo aqui, ou vai lá no PDF, né, que eu vou estar encaminhando ali no grupo do Telegram, baixa o PDF e responde essas perguntas. Cada 3 perguntas dessas está relacionada com uma ferida emocional. Então, é importante a gente olhar, é importante a gente encaminhar para o nosso paciente essas perguntas, para que, através da interpretação do óculos que a pessoa veja o mundo, que ela possa identificar qual é a sua ferida. E aí a gente vai ver, né, que nós vamos trabalhar com a bioenergética, que muitas vezes essa ferida que o paciente encontra aqui, né, que nem a maioria na semana passada a gente encontrou, inclusive eu me identifiquei com a ferida da injustiça, por isso que também a gente já foi trabalhar ela no primeiro dia. E depois, estudando a ferida da rejeição, a gente viu que nós também temos a ferida da rejeição. Então, nós, na realidade, cada um tem 1, 2, 3 ou todas as feridas, mas uma vai ser de preponderância, uma vai ser a base das outras feridas. E muitas vezes aquilo que o nosso paciente vai responder aqui, que vai identificar a ferida na lógica dele, não é a ferida que nós precisamos trabalhar. Por isso que é importante, né, a gente fazer anamnese, ter esses questionários, mas é importante que a gente tenha a bioenergética, que é uma ferramenta incrível. Vocês concordam comigo? Quem aí acha que a bioenergética é algo que pode mudar a vida do nosso paciente, a nossa vida na hora de pilotar, direcionar o tratamento do DEM? Avisa aqui para nós. Pois é, eu penso dessa forma, que nós temos uma ferramenta na mão que nos ajuda a identificar o grão, o calcanhar de Aquiles, nós vamos abordar as outras feridas, também vamos precisar abordar essas outras feridas. E aí nós temos várias ferramentas no DEM avançado, no DEM básico. Falei para vocês que o DEM de consultório vai ser maravilhoso para tratar essas feridas emocionais. E eu quis dizer o DEM de consultório, porque algumas pessoas vieram me perguntar depois da aula passada. Eu quis falar do DEM de consultório, por quê? Porque é quando nós temos esse contato mais direto com o paciente. E esse DEM de consultório, lembrem que ele pode ser realizado através de uma videochamada. Então, não é estar presencial, é estar vendo, olhando, em contato com a pessoa. Porque muitas vezes, quando a gente faz o desbloqueio emocional de consultório, mas a gente faz ele 100% pela telebioenergética, atendendo através de outra pessoa, muitas vezes a gente não tem esse resultado. Então, para identificar e tratar de forma consciente essas feridas, é importante que tenha esse contato terapeuta-paciente. Pode ser por videochamada ou que ele esteja no consultório. E aí nós vamos também poder abordar essas questões depois. Isso daí eu vou formatar bonitinho, vou entregar no curso para todo mundo. Vamos formatar para que a gente possa abordar também com as ferramentas do DEM avançado, aprofundar ali algumas coisas que vai ser muito importante. Então, vamos em frente, né, para que a gente possa, quem aqui deu tempo, né, de quem chegou agora, não assistiu a aula 1, já lê as perguntas, já responder enquanto eu estou aqui falando, né? Então, agora vamos identificar
como eu disse para vocês, né? Cada 3 perguntas daquela está relacionada com uma ferida emocional. E aí, aqui, né, as 3 primeiras com a da rejeição, do 4 ao 6 com a traição, do 7 ao 9 com a humilhação, do 10 ao 12 com o abandono, e a última ferida seria a ferida da injustiça. E lembrem que eu disse para vocês que essas feridas nós provavelmente temos todas, só que uma é mais chagásica do que a outra, uma dói mais do que a outra, uma tem uma preponderância do que a outra. E a Lisa, né, que trouxe esse conhecimento, que eu vou apresentar para vocês depois o livro dela, para vocês também poderem olhar, ela relaciona que essas feridas, elas acontecem primeiro a da rejeição, depois a da traição, isso quando ela vai se gestando lá do passado para cá, quando ela se relaciona e se abre ali na vida intrauterina. E aí eu falei para vocês também que na interpretação dela, nós vamos fortalecendo, nós vamos criando máscaras para nos relacionar com essas feridas, ou para não sentir a dor da ferida, a gente vai tapando, como se a gente tivesse uma queimadura na mão, e a gente colocasse uma luva para esconder aquela queimadura, ou para proteger aquela queimadura. Então, pode alguém chegar perto da gente e encostar na nossa luva, mesmo que seja para dar um carinho. E aí, ai, dói, né? Então, ali pode ser a ferida da rejeição, pode ser a ferida da traição, a ferida da humilhação. E a outra pessoa, ela não tinha questão de nos magoar, de nos machucar, mas machuca. Então, a gente reage. E é disso que a gente tem que tratar. É dessa forma de proteção e de como lidar melhor com essas feridas emocionais, como cicatrizar essas feridas dentro de nós para que a gente não tenha conflito. Então, nós falamos na semana passada, né? Eu apresentei para vocês a autora do livro, a Lise Bourbeau, que o livro se chama As 5 Feridas Emocionais, então tem a descrição de todas as feridas. E aqui, né, a gente já falou na semana passada, não vou abordar o assunto de novo, porque eu quero terminar esse conteúdo ainda hoje. Então, vamos comigo. Essas feridas, né, elas podem afetar tanto a nossa saúde física, como a nossa saúde emocional, como a nossa saúde espiritual, né, como a Lise falou, essas feridas têm ali a sua raiz na infância. Na realidade, eu disse para vocês que dentro, né, de todo o nosso conhecimento com o desbloqueio emocional, a nossa prática clínica, vocês lembram que eu disse que essas feridas, elas vêm ou da vida intrauterina, ou elas vêm dos nossos ancestrais, vêm como feridas herdadas. E aqui, muitas vezes, a gente já recebe aquele óculos para ver o mundo. E isso é muito importante a gente entender. Quando a gente vai aprofundar o conteúdo da Lise ali, que vocês vão ler o livro, vocês vão ver que ela também fala que essas feridas vêm dos ancestrais. Mas ela fala de uma ancestralidade espiritual, de uma ancestralidade da nossa alma, que vem, né, se vestindo de roupa diferente com o passar do tempo, e que essas feridas são geradas no momento, e depois elas simplesmente vão se robustecendo, elas vão ficando mais profundas, elas vão ficando mais doídas, mais sofridas, com dificuldade de cicatrização. Então, abordar essas feridas, seja da forma como a Lise colocou, seja da forma como eu abordei na semana passada, é o caminho de trazer a consciência esse processo e entender o que a gente tem que fazer, entender o que essa ferida causa no nosso comportamento, no nosso conflito do diário viver, seja com a família, seja no trabalho, ou aquele que é o conflito mais íntimo que nós temos dentro de nós, que pode ser um conflito conosco mesmo, relacionado à nossa autoimagem, a nossos valores, às nossas percepções em relação ao mundo. Então, né, aqui falando, né, desse como essas feridas afetam a gente, dei alguns exemplos para vocês, e falei, né, que o desbloqueio emocional é uma ferramenta valiosíssima que nós temos na mão para tratar essas feridas. Muitos influenciadores, muitos coaches, né, que nem a gente foi na imersão, a questão do empreendedorismo, o RH faz um estudo dessas feridas para que ele possa identificar que tipo de pessoa é melhor para tal ou qual setor lá na empresa. Só que, muitas vezes, se a gente tem essas feridas curadas, a gente vai poder crescer dentro dessa empresa, trabalhar, né, evoluir nos setores aí que tem na escada, né, que a gente pode fazer para prosperar.
Então, isso é importante a gente abordar. E o DEM vai ser uma forma de tratamento. Existem outras formas de tratamento, como eu disse para você, sim, né? Identificar as feridas pode se identificar em várias terapias. O nosso diferencial é como a gente vai olhar e direcionar o paciente no tratamento dessas feridas, na cura emocional dessa ferida, na cura espiritual dessa ferida, na cura da alma dessa pessoa, para que ela possa entender e tirar esse óculos dessa ferida para ver o mundo, né? Tirar essa luva e deixar com que o outro enxergue que tem uma ferida ali e ele também possa nos ajudar a tratar. Então, nós falamos, né, da ferida da injustiça, então não vou abordar a ferida da injustiça, quem quiser ver esse conteúdo vai ter que voltar lá para trás, né? E nós também falamos da ferida da rejeição ali. Então, agora, nós vamos abordar no dia de hoje, né? Então, já foram 20 minutos praticamente de interpretação aqui, eu tenho que seguir. Pessoal que está aqui, se tiver alguma dúvida, alguma coisa, pode me perguntando, eu vou responder agora ou daqui a pouquinho, né? Quando terminar essa aula, não saiam. Fiquem aqui que a gente vai batendo um papo aqui no chat do YouTube mesmo, tá bom? Então, vamos lá. Ferida do abandono, ferida da humilhação, ferida da traição. Essas que nós vamos abordar agora. Então, vamos comigo aqui, para que a gente possa, então, ter esse conteúdo completíssimo. Quando a gente fala da ferida do abandono, né? Para a Lise, essa ferida do abandono, ela é aquela ferida que ela vem como segunda preponderância, né? A primeira ferida ali seria a da rejeição, e a ferida do abandono seria, após a rejeição, o ato, né, da pessoa se sentir abandonada. Então, onde que afeta essa ferida do abandono? O que ela afeta a gente na nossa vida em si, né? Como que a gente interpreta essa ferida no nosso dia a dia? Então, a ferida do abandono, ela é essa ferida que ela, se a gente for pensar, né, numa pessoa, a gente pode pensar, que nem tem um exemplo aqui, o Pedro, né? Se ele experimentou um divórcio dos pais ali, né? Vivenciou uma história ali, uma separação, esse evento deixa uma cicatriz emocional profunda nesse Pedro, lá no Pedrinho, quando é criança. E a criança com um medo intenso de ser abandonado novamente, ela vai criar uma máscara, uma luva para colocar em cima desse medo de ser abandonado. Ela vai criar uma proteção. Então, essa proteção ela vai se relacionar com os seus conflitos amorosos, né? Com o seu relacionamento íntimo ali com o seu parceiro, parceira. Então, Pedro pode se tornar excessivamente dependente desse parceiro ou parceira, né? Com medo de que o parceiro deixe a qualquer momento. E isso pode resultar em ciúmes, possessividade, pressão constante sobre o parceiro, para garantir que ele não seja abandonado outra vez. Então, tudo que o Pedro quer é não ser abandonado. Todos os mecanismos que ele vai encontrar de personalidade ali, de ação, para se prevenir desse abandono, ele vai buscar isso na sua vida, seja através dos ciúmes, né, da posse, da possessão ali, né, desse relacionamento acaba ficando tóxico. Também, né, nós podemos ter esse abandono refletido nas nossas amizades. Então, né, um outro exemplo ali, vamos falar da Maria. Ela pode ter crescido em um ambiente onde os pais são emocionalmente ausentes, onde esses pais não convivem com ela, colocam na escola, colocam para outro, delegam, né, a sua educação, a sua criação, são pais ocupados e quando chegam em casa ficam lá no celular, na televisão, coloca a criança no quarto, né, não brinca, não está presente com essa criança. Então, essa criança, ela também pode desenvolver essa ferida do abandono. Vê que abandono e rejeição não são a mesma coisa. Rejeitar é não querer perto. O ato de abandonar é deixar para trás. É ter uma outra prioridade na frente. Então, a ferida do abandono está relacionado com isso, com se sentir deixado para trás em segundo plano. E aí, isso pode, né, gerar conflito nas amizades, e por essa criança, né, essa Maria aí, essa Mariazinha, ela temer que também, além de abandonar, o rejeitem, então
ela mantém uma certa distância emocional, ela fica mais fria. Sabe lá nas emoções positivas, muitas vezes, nos nossos conflitos, nos nossos tratamentos de DEM, muitas vezes não aparece a necessidade da emoção positiva, da frequência da emoção positiva, de emoção. O que é isso? Provavelmente tem por detrás uma ferida de abandono. Então, a criança, ela se desenvolve com uma máscara de proteção, ela fica fria. E aí fica um adulto frio, não a criança fria, né? Fica um adulto mais frio. Então, ela recebe carinho, ela, por medo de ser abandonada, de gostar da pessoa, amar a pessoa e ser deixada para trás, então, o que ela faz? Ela simplesmente não demonstra que ela ama, não demonstra que ela está feliz, ela recebe lá o carinho e aí não tem emoção. Então, isso está relacionado com essa ferida emocional, né, desse abandono. Então, ela evita compartilhar seus sentimentos mais profundos, tem dificuldade de se abrir na sua intimidade, é aquela pessoa mais fechada também, né? Pode ter aí, né, uma relação de conflito, uma dependência emocional, que nem tem um outro exemplo aqui do João, né? Que também pode carregar essa ferida aí, né? Pode ter uma tendência a se apegar a relacionamentos tóxicos. Mesmo que o relacionamento seja tóxico, de medo de ser abandonado, ele prefere ficar ali. Então, ele pode tolerar até um comportamento abusivo, por temer esse abandono, pode prejudicar a sua saúde, a sua integridade física, a sua saúde mental e emocional. Também esta ferida do abandono pode se relacionar com a ansiedade. Então, quando a pessoa vive, né, nesse estresse constante de não ser abandonado, essa preocupação, ela pode possibilitar que a pessoa crie, né, um transtorno de ansiedade, está sempre procurando olhar o futuro, sempre se prevenindo de não ser abandonado, e tem uma dificuldade de relaxar na vida. Então, ela tem um nível de inflamação já crônica, porque quer queira, quer não, a ansiedade e o medo de ser abandonado estimulam ali luta e fuga. E aí o que acontece? A pessoa gera uma produção de cortisol, e aí a pessoa acaba ficando mais inflamada, tem maiores riscos, né, de ter falta de saúde física e emocional, mental também. Então, essa é a ferida do abandono. Como que o terapeuta de DEM pode lidar, então, com essa ferida do abandono? Essa ferida do abandono, o terapeuta de DEM, né, ele pode ajudar essa pessoa a explorar as suas experiências passadas, né? Então, nós temos ferramentas de bioenergética para buscar no subconsciente o momento onde essa ferida se tornou preponderante, de quem, ou se for uma ferida herdada, se foi de um ancestral, se essa ferida foi na vida intrauterina, se essa ferida, né, ela foi gerada por um trauma emocional lá na infância de separação, que nem a gente viu ali. E isso tudo a gente pode checar por bioenergética e focar todo o nosso tratamento, que a gente já conhece, dentro dessa ferida, dentro desse contexto da pessoa, dessa história de vida da pessoa, trazer isso à consciência para que a pessoa saiba, eu ajo assim por conta disso. Mas isso é uma ferida que precisa ser tratada, que precisa ser curada de forma energética. E nós temos as ferramentas como DEM para isso. O desbloqueio emocional, ele vai estimular a pessoa a buscar essa autoconfiança, para que ela possa se sentir completa por si só, para que ela possa retirar a sua felicidade do bolso do outro e não viva um relacionamento tóxico, por exemplo, que ela seja autossuficiente para saber que as coisas na vida passam e que nem sempre isso quer dizer um abandono, nem sempre isso está relacionado com a ferida anterior, que é a rejeição. Então, isso nós precisamos olhar, e nós temos as ferramentas como o DEM para ajudar. Isso é fundamental para que a pessoa desenvolva relacionamento saudável, para que ela consiga cultivar atividade, né, social, aonde ela possa expressar as suas emoções, aonde ela não se coloque de lado, né, tenha dificuldade muitas vezes de expressar a sua livre iniciativa. E aí lá no DEM a gente encontra lá a insegurança criativa, que pode estar relacionado com essa ferida, quando ela tem também um apoio na ferida da rejeição. Então, isso, nós
tínhamos um passo ali no DEM, né? Agora a gente consegue ir um pouquinho atrás para entender o motivo pelo qual, e entender essas máscaras que a pessoa cria. O que é a máscara? A máscara é a personalidade para viver com aquela ferida. Então, é a personalidade de defesa de cada dor causada por essa ferida. E, lógico, lembrem que essa ferida pode ser herdada, então a pessoa não tem conhecimento daquilo que ela viveu. E isso, né, o DEM pode estimular também, se essa ferida gera na pessoa ansiedade, que hoje, né, é uma doença crônica da sociedade, um mal-estar crônico na sociedade, a ansiedade, o DEM de relaxamento. Ele pode ajudar a controlar essa ansiedade, ele pode ajudar a modular essa preocupação. Você só tem sentido de estar preocupado se a sua vida corre risco de vida. Se não, tudo a gente pode lidar, tudo a gente pode ter uma resposta emocional inteligente. E a gente, claro, preocupação, lembrem que é filha da antecipação. E a antecipação é uma emoção primária que serve para que a gente consiga olhar o ambiente e ver, é tóxico? Ah, então eu não vou por ali. Não é tóxico, então eu posso caminhar. Mas isso é um processo mental que tem que acontecer. Viver preocupado é gerar ansiedade, não só processo mental, mas é gerar todo um mecanismo fisiológico, emocional de resposta a algo que você está planejando. E aí, se a mente fica presa no conflito e não na solução, não tem tomada de decisão. E aí a pessoa começa a se enrolar naquele ciclo emocional. Por isso que lá no Bem Avançado a gente tem o tratamento dos ciclos. E interessante que essa ferida do abandono, muitas vezes, está relacionada com a doença do nojo. Então, lembra que a gente fala que o nojo pode ficar doente? Por quê? Porque tem relação com esses ambientes tóxicos. Então, tudo nós vamos conseguir conectar. Vai ser muito lindo que a gente vai poder ajudar, trazer esse conhecimento para dentro do DEM, para que a gente seja terapeutas com mais ferramentas para poder ajudar a população, para ajudar as pessoas que nos buscam. E o DEM também vai ajudar a pessoa, né, a desenvolver essa resiliência emocional, a ter atitudes mais flexíveis, uma mente mais flexível para interpretar a situação, para perceber muitas vezes que aquela pessoa que encostou naquela luva era só para dar um carinho, ele não sabia que tinha uma ferida ali, ele não queria judiar daquela ferida, ele só queria dar um carinho, mas o carinho acabou recebendo uma resposta de agressão, porque a gente, na hora da defesa, tem uma máscara que ou gela a pessoa, ou isola a pessoa, e a pessoa também vai manter uma resposta, e a gente, de medo de ser abandonado, muitas vezes, se permite também ser agredido. Olha que coisa incrível que é isso, é um ciclo, uma bola de neve. Então, o DEM pode ajudar no tratamento dessa ferida emocional. Isso é muito importante a gente entender. Vamos falar, então, da ferida da humilhação. Deixa eu só voltar aqui, que eu acho que eu pulei aqui uma questão da ferida na ferida do abandono. Deixa eu trazer aqui na ferida do abandono a causa, né, segundo a Lise ali. Lembre que eu disse para vocês que, para nós, essa causa pode ser uma ferida herdada. Mas a Lise, ela traz esse contexto do começo da geração da máscara, o porquê, né, que essa ferida, ela se torna preponderante na vida da pessoa e a evolução do processo da máscara, da criação, né, dessa personalidade para evitar a dor da ferida. Então, é um mecanismo, na verdade, evolutivo que a gente criou na vida para que a gente sofra menos, só que ele, para viver nessa sociedade que a gente está hoje, não é saudável, a gente não está progredindo, então a gente precisa ajudar esse corpo a melhorar. Então, muitas vezes, essa ferida do abandono, ela pode aparecer, né, como aquela ferida que vai ser a preponderante na vida da pessoa, a base na vida da pessoa, quando a criança perde alguém que ela ama, né, um ente querido, o pai, a mãe, irmão, né, nesse caso de separação, morte, divórcio, também simplesmente nessa ausência emocional, como eu dei o exemplo ali da Maria, do João, isso pode criar um medo
né, profundo de ser abandonado novamente, né? Então, só para fechar o conceito aqui, porque isso também a gente já falou, isso pode levar a comportamentos de dependência emocional ou a evitação de relacionamentos íntimos, né? Então a pessoa não se entrega nem para ser feliz, né? Que coisa. E a pessoa com essa ferida pode ter dificuldade em confiar nos outros e pode se sentir constantemente ansiosa em relação ao abandono. Então, ela está sempre se protegendo, né? Isso que gera aquele estresse que faz a produção de cortisol aumentar no corpo. Tudo bem até aqui? Tranquilo com a ferida do abandono? Estão gostando do conteúdo? Quem é que já deu o like para a Adri? Quem é que compartilhou com os seus pacientes o link do vídeo do YouTube da aula passada para que os pacientes saibam o que nós podemos tratar? Sabe aqueles pacientes que a gente estava tratando com DEM, que a gente já deu alta, que a gente atendeu ano passado, ano retrasado? Manda esse link dessas aulas para ele perceber que a gente também está evoluindo em conhecimento e que ele pode voltar para o consultório para abordar uma área de uma ferida que a gente não abordou, porque a gente foi tratar o ciclo, foi tratar o trauma, foi tratar o dente consultório, né, naquele primeiro nível, segundo nível, terceiro nível do subconsciente, e a gente, né, agora tem uma abordagem mais profunda, a gente tem uma fatia da pizza, como eu gosto de falar, né, para que a gente possa também olhar para aquele paciente. Então, chamem os pacientes de vocês, aqueles antigos, e digam: oi, tudo bem, como é que você está? Eu tenho um conhecimento novo que a minha escola, o Instituto Paramagnético, está passando para que a gente possa abordar, aprofundar um pouco mais no desbloqueio emocional magnético. Vou te passar a aula da professora aqui e você assiste a aula. Se você achar que a gente precisa abordar essa área, a gente marca uma consulta. Então, utilizem esse vídeo, essa ferramenta, para que vocês também possam ajudar os pacientes de vocês a entenderem que nós temos um caminho, né, a ajudar, nós temos um pedaço ali, né, para abordar que está dentro da psicologia da vida dele, e talvez ele se identifique com o que a gente está falando aqui, o que a gente está conversando aqui, e ele diga: olha, eu quero realmente, eu tenho uma ferida, né, que nem eu falei, é da injustiça, vocês também na semana passada, a maioria, né, falou da injustiça, mas agora, olhando mais atentamente cada uma dessas feridas, a gente tem mais de uma, né? Eu não me relaciono muito com o abandono, mas tem uma área da rejeição, como a gente falou na semana passada, que eu me identifiquei muito, e muitos de nós aqui também nos identificamos. E ainda eu disse para vocês que a gente tem as rejeições básicas da vida, nós somos rejeitados do útero da nossa mãe, né? Fomos abandonados ali muitas vezes na escola, tiraram a gente do aconchego da família, papai e mamãe cuidavam da gente e colocaram a gente na escola. Então, onde é que eles estão indo? Me abandonaram. Né? Não é rejeição, é abandono. Então, isso são coisas da vida. Mas se essa ferida do abandono já era algo, ou da vida intrauterina, ou algo que veio dos ancestrais, né, herdado, então essa pessoa precisa olhar para isso. Nós precisamos fazer consciência de quem nós somos, das nossas dores, e saber que nós temos ferramentas dentro do DEM para desenvolver essa consciência. Nós temos todas as ferramentas, a principal delas é a frequência das emoções positivas colocadas em prática. Prática, pelo amor de Deus. E o resto, nós temos as frequências dos florais, os hologramas, né? Nós temos as frequências dos florais, as frequências dos óleos essenciais, que é ali no DEM avançado, da homeopatia, dos sais de Schussler, né? Tudo que a gente tem de ferramenta ali do DEM avançado para ressignificação. Então, isso é importante. Levem, deem esse link desses vídeos para os pacientes de vocês. Façam, pode até encaminhar o PDF, não tem problema nenhum. O PDF vai estar disponível ali no grupo para vocês. Peguem o PDF lá, fala, copiem aquelas perguntas e fala: olha, estou te encaminhando essas perguntas aqui. Tem alguma coisa aqui que identifica você? Você quer tratar isso? Porque eu tenho uma ferramenta com o DEM. E aí, como eu disse na semana passada, eu ensinei o caminho, né? Por onde que nós vamos perguntar pelo DEM? E já vi que tem terapeutas, né, durante essa semana que aplicaram e já deu certo o resultado. Então, bora lá, todo mundo pode. Todo mundo pode. E aí,
isso vai fazer vocês crescerem, né? Ajuda a gente a crescer profissionalmente também. Então, ensinei um pouquinho de empreendedorismo. Bora lá, então, para a ferida da humilhação. Né? Achei muito difícil encontrar uma imagem para colocar aqui. A humilhação, né, como diz aqui, ocorre lá, né, como ferida que vai ter o gatilho, né, de expressão, de geração daquela máscara de proteção, ocorre lá na infância, quando a criança se sente desvalorizada, quando ela é envergonhada. Então, eu busquei aqui, por exemplo, numa escola, essa criança, ela foi amarrada aqui no poste porque ela fez xixi na calça, ela não conseguiu segurar o xixi, né, e aí, ao redor aqui, as outras crianças rindo, a professora ali, né, colocando a criança de castigo. Então, quando a criança, lá no interior dela, ela se sente envergonhada frente aos outros, né, e muitas vezes isso eu vejo, né, a minha irmã, às vezes, faz o Guilherme na frente da gente, ela faz ele ficar menor. Eu fiz isso com a Camila também, e certamente os nossos pais fizeram isso com a gente. É uma bola de neve social, cultural, né? Ah, se eu falar isso, ele vai sentir vergonha e não vai mais fazer isso. Mas a gente mal sabe que a gente pode estar gerando uma ferida, pode estar abrindo uma ferida. Né? Às vezes a ferida veio lá dos ancestrais, tinha uma pelezinha em cima ali, a gente vai lá e arranca a pelezinha. E aí, a partir dali, aquela criança, dentro do subconsciente, dos seus gatilhos, do primeiro nível, segundo nível, né, dentro dos ciclos emocionais, dentro dos níveis mais aprofundados do subconsciente, ela vai ter que buscar como se proteger para ela não ser mais humilhada. Só que isso gera, né, máscaras, geram formas de expressão da personalidade daquela criança, que vai fazer com que ela tenha baixa autoestima, dificuldade de expressar o seu comportamento no ambiente social, né? Então, isso pode gerar uma ansiedade social, dificuldade de falar em público, dificuldade de se expressar, dificuldade de se desenvolver na vida, dificuldade de encontrar alguém para amar, porque tem medo de ser humilhado, tem medo de ser menosprezado. Então, isso pode levar, né? Quantos de nós temos baixa autoestima? Quantos de nós achamos que a gente faz um curso de DEM e a gente não pode aplicar porque a gente não estudou que chega, porque a gente não entendeu bem? Meu Deus, quantos de nós, muitas vezes, barra o seu processo de evolução dentro das práticas, deixa de ajudar outros, seja nossos familiares, nossos pacientes, por insegurança. E essa insegurança pode ter uma origem, uma ferida da humilhação. Como eu disse para vocês, todos nós temos um pouquinho disso, todos nós precisamos nos tratar e buscar um colega, né? Eu falei aqui para vocês o Fábio, o Beto, a Rosalina, a Alexia, a Maria, Fernanda, tá todo mundo aí para tratar todo mundo. Vamos se ajudar. Chama o colega aí e fala: me identifiquei com uma ferida daquela e quero me tratar disso. Porque aí eu vou poder servir, vou poder sair desse ciclo, muitas vezes um ciclo de pobreza, um ciclo de eu tenho boas ideias lá na minha empresa, mas eu não consigo expressar isso para o meu chefe, porque eu tenho medo de ser humilhado pelos colegas, pelo meu chefe, e aí deixa de crescer na empresa. Então, como eu disse para vocês, esse conteúdo ele foi passado lá na imersão, para que a gente perceba que muitas vezes o que barra o nosso empreendedorismo, o que barra a nossa capacidade de crescer, de se desenvolver profissionalmente, é uma ferida como essa. E isso traz conflitos para a pessoa, para a família, para a sociedade, a relação da pessoa com a sociedade, ali também está o trabalho. Então, olhar para essas feridas é muito importante. No ambiente de trabalho, né? Imagina uma pessoa lá, a Carla, por exemplo, que foi vítima de um bullying no trabalho. Ela era constantemente ridicularizada, menosprezada pelos seus colegas. Esse trauma deixou uma ferida profunda de humilhação na Carla. E essa ferida, Carla engravida. Passa essa ferida para sua filha, para o seu filho. Então, ela tem uma ferida herdada. Ou uma ferida ali que foi gerada na vida intrauterina, se essa Carla estava grávida, né? Como eu citei aqui. É incrível a gente olhar para isso, né? Mas vamos dizer que a Carla já tem essa ferida, né? Como eu disse, todos nós temos elas. Mas ela foi ali humilhada, ridicularizada na empresa, então essa ferida para ela é mais preponderante.
então ela pode ter dificuldade de se expressar nas reuniões, de contribuir com as suas ideias, mesmo que essas ideias sejam valiosas, seja uma riqueza para a empresa. E aí, muitas vezes, o que ela faz? Ela dá a ideia no ouvido da colega, a colega vai lá, levanta a mão, e o chefe acha que foi aquela colega que teve a ideia, e quem vai ser promovido é a colega. Já aconteceu isso com vocês, quando vocês trabalhavam na empresa? Fala para mim aqui. Meu Deus, os pacientes de vocês falam disso para vocês? É assim, é assim. Então, ela está constantemente preocupada, também vai ser uma pessoa que tem um nível de estresse mais elevado, e aí, lógico, tem uma inflamação mais elevada, e uma possibilidade de ser humilhada novamente para ela é um medo muito grande, né? Então, ela prefere se esconder e ela se mantém em segundo plano. Num ambiente social coletivo, né? Muitas vezes, né, tem um exemplo ali do João, que ele pode ter crescido num ambiente familiar, onde ele era alvo de críticas, zombarias, onde ele era o palhaço, né, da família ali, aquele que sempre fazia micagem. E na vida adulta, então, ele vai evitar situações sociais, vai ser aquela pessoa que vai ficar mais recatada, muitas vezes com dificuldade de se relacionar, dificuldade de achar um namorado. Vê que esse mesmo exemplo, ele serviu tanto para a ferida do abandono como da humilhação, né? Por isso que é importante a gente ter a bioenergética, porque apesar do paciente ter respondido aquelas perguntas e ele se identificar com uma ferida dentro da sua lógica de raciocínio, de interpretação, de resposta, nem sempre vai bater com a bioenergética. Agora, fala para mim, nós terapeutas, o que está marcado no corpo, o que a bioenergética nos responde, não é o que realmente a gente vê que, quando a gente vai conversar com o paciente, ele fala, agora eu entendi. Você sabe que eu achava, eu pensava assim, mas agora eu vi que o que você está falando faz sentido para mim. E aí as ferramentas de ressignificação, o tratamento da pessoa é voltado pela resposta de bioenergética, e não por aquilo que é uma interpretação do que o próprio paciente deu como resposta àquelas perguntas, que é o que acontece na psicoterapia, que é o que acontece em todas as terapias integrativas, que tem como ferramenta de diagnóstico a anamnese, a conversa com o paciente, que não tem uma ferramenta de bioenergética. E isso, para nós, dentro do DEM, é uma riqueza. É uma riqueza, nós temos um diferencial, nós precisamos mostrar esse diferencial para os nossos pacientes. Compartilhem esse link para que os pacientes de vocês entendam o valor dessa terapia e que eles venham para crescer, não venham só para tratar doenças. Aqui nós estamos falando de conflito, e eu disse para você semana passada, conflito existe onde tem pessoas, onde tem relacionamento. Conflito é normal. O não normal é a maneira como muitas vezes a gente responde a esse convívio, seja familiar, seja social, no trabalho, ou esse convívio que eu tenho que ter comigo mesmo. Esse é o problema. Tragam os pacientes de vocês para se desenvolverem emocionalmente, intelectualmente, para se desenvolverem profissionalmente. Não só tratar a doença. Muitas vezes a gente fica apegado às doenças, nos divulga somente como terapeutas complementares para tratamento de doença. Não, claro que o DEM ajuda no tratamento das doenças, é lógico. A gente sabe, né, que muitas vezes, como a gente viu no estudo de caso da Ângela Rambo, no estudo de caso do Helicobacter pylori, que a gente falou aqui no YouTube com a Bárbara, a Ângela a gente ainda vai falar de que é de câncer de próstata. Para tratar o câncer de próstata e para tratar o H. pylori, precisou de um desbloqueio emocional lá no meio, está descrito lá nos artigos publicados, e muitos outros também casos que nós temos no nosso consultório. Vem o paciente para tratar um câncer, um diabetes, um infarto, né, uma sequela de uma trombose, vem para tratar qualquer tipo de doença, e o organismo encaminha para o DEM. Né? Tem um fundo emocional, a gente trata sim as doenças aqui, mas vamos tratar de fazer a pessoa crescer? Vamos mudar um pouquinho o direcionamento do DEM e fazer ele ter essa grandeza que ele tem, de ajudar as pessoas, um chefe a ser o melhor chefe, um funcionário a ser o melhor funcionário, uma equipe de uma empresa, que é isso que eu vou trazer de novidade também, uma equipe integrada,
nós podemos, inclusive, ensinar isso para os terapeutas, não, né? Para os profissionais de recursos humanos. E dizer para eles, olha, encaminha o seu problema lá da empresa, aquele ansioso, aquele preocupado, aquele que tem dificuldade de levantar a mão e dar uma opinião, encaminha ele para que eu possa fazer um bem. Falei para vocês que eu vou fazer um projetinho para vocês entregarem nas empresas, para vocês fazerem um convênio com a empresa, para tratar os funcionários, para tratar o chefe, para tratar o setor com essas ferramentas aqui. E eu vou direcionar essas perguntas, o tratamento, a linguagem, tudo direitinho para vocês. Bora estudar. Bora trabalhar, que o DEM tem muito a crescer. Muito, muito mesmo. Então, na vida social, né? Vamos falar do João de novo, né? Ele pode ter crescido em um ambiente familiar, onde ele era alvo de críticas, de zombarias na vida adulta, então ele vai evitar as festas, as relações sociais, por medo de ser humilhado. E ele se retrai, né? Essa retração, essa introspecção, ela pode gerar dificuldade de se defender, e aí a pessoa começa a ter ressentimento e amargura. Ressentimento e amargura não abre portas para o desenvolvimento, né, da expressão de um diabetes. Não é assim que a gente enxerga nos nossos pacientes? Claro. Relacionamento amoroso também. Imagina uma pessoa que tem a ferida da humilhação. Puxa vida, que duro isso, né? Pode ter experimentado um relacionamento no passado, ou pode ter sido humilhado lá na família, zombarias, e depois, na hora de se entregar a um relacionamento íntimo, também vai levar essa ferida para esse relacionamento. E isso prejudica a vivência saudável entre o casal, e aí a pessoa, né, ela pode se esconder embaixo da mesa por uma crítica, ela pode não conseguir responder, não conseguir dialogar, ela pode criar, né, tensões desnecessárias nesse relacionamento. E aí, muitas vezes, né, se ela separou porque ela teve essa ferida aberta ali numa separação, num relacionamento antigo, num próximo relacionamento ela vai ter dificuldade, até muitas vezes dificuldade de achar um novo relacionamento, uma nova possibilidade. Está bloqueada na vida. Né? Isso a gente vê muito, mas muito mesmo, principalmente em mulheres. Mulheres que foram humilhadas no relacionamento anterior têm dificuldade de se entregar para um novo relacionamento. Pode não ser uma ferida da humilhação que foi aberta ali. Como eu disse, a gente vem com essas feridas. Às vezes elas têm uma natinha em cima, uma pelezinha, uma tampinha, estamparam essa ferida. E aí a gente tem que criar uma personalidade, uma expressão, uma máscara, uma luva para nos proteger daquela dor. E aí a gente muda o nosso comportamento, se fecha, fica introspectivo, muitas vezes tem dificuldade de ter o diálogo ali para crescimento do casal. Também, né, essa ferida da humilhação pode estar relacionado com os complexos de inferioridade, dificuldade de estabelecer o seu valor, inclusive do preço, quanto vale a minha consulta, quanto eu vou cobrar pela minha consulta de DEM. Pode, uma ferida de humilhação, inclusive, bloquear o fluxo financeiro do consultório da pessoa, né, por um complexo de inferioridade, que nada mais é do que uma baixa autoestima. Então, a pessoa com essa ferida, frequentemente, ela tem essa autoestima mais frágil, ela pode duvidar das suas próprias capacidades, tem dificuldade de identificar o seu valor, como eu disse antes, preço e valor, e sempre ela acha que ela não foi boa o suficiente, que ela não fez o suficiente. Então, ela sempre quer dar demais. E aí, os outros não reconhecem esse valor, a pessoa acaba entrando em conflito interno. Eu dou, e ninguém me agradece, ninguém percebe que eu estou ajudando, e eis que, então, a pessoa acaba com um problema seu, interno, tristeza, câncer de pulmão, ou, né, a baixa autoestima, um problema de hematócrito, um problema de produção de anticorpos, né, um baço que não vai funcionar bem, um fígado que não vai funcionar bem, oh, meu Deus, né? E a
falta de confiança que pode prejudicar as oportunidades profissionais. Ah, fui convidada para dar uma palestra, para falar do DEM numa empresa. Nossa, mas será que eu sou capaz? Eu não vou. Vou dizer que eu não posso. Fui convidada para fazer parceria, fui convidada para trabalhar em tal lugar. Ah, mas eu acho que eu não posso. Fui convidada para fazer um desbloqueio emocional num chefe de uma empresa, porque o funcionário fez. Ah, mas eu acho que eu não posso. Mas será que ele vai gostar? Ou então, faz o atendimento do paciente. Isso já aconteceu com vocês? Fala para mim. Faz o atendimento do paciente e aí acha que não fez o suficiente, acha que não fez certo, mas cumpriu com todo o protocolo. O que será que a pessoa não fez certo? Por que não confia? Então, pode ser a ferida da humilhação. Então, todos nós precisamos nos tratar um pouquinho dessa ferida também. Tudo bem até aqui, pessoal? O que vocês estão achando? Tá valendo a pena essa aula? Tá complementando a aula passada? Vai dar para explorar esses conceitos ali na frente? Bora lá, então. Bora lá, bora lá. Como que o DEM pode ajudar, então, nessa ferida, na questão, né? Porque eu tenho que explicar isso para que a gente, quem está só assistindo aqui, já vai aplicar, que ela saiba, né, aonde gerenciar o problema. Então, vamos lá. O terapeuta de DEM pode ajudar a explorar, a que o paciente, né, explore as suas experiências passadas de humilhação, a que ele libere as emoções que sustentam, que dão dificuldade dessa ferida cicatrizar, pode liberar o ciclo, o trauma relacionado com essa ferida, tantas coisas, né? As emoções do primeiro nível, do segundo nível, às vezes ela tem um decreto que vem em cima dessa ferida. Meu Deus, que dor, né? E aí as coisas vão se complicando cada vez mais. Então, trazer essa consciência para esse corpo não quer dizer muitas vezes que a gente vai falar tudo para o paciente que a gente identificou ali, mas as emoções que apareceram no rastreio relacionado ao problema, a gente vai identificar, vai falar para essa pessoa, para que o corpo, a célula do fígado que foi afetado, do pulmão que foi afetado, da vesícula que foi afetada, do baço que foi afetado, tenham consciência de que aquilo que aconteceu com ela foi por conta de uma ferida, de um trauma. E isso pode ser tratado com DEM. Então, o desbloqueio emocional de consultório vai ajudar a pessoa a desenvolver. Lembra que é a prática de DEM que nós temos que mais conecta a pessoa com ela mesma. É a prática que nós temos aonde nós vamos conversar com o subconsciente de forma amorosa, sem a gente direcionar nada. Nós temos ali primeiro nível, segundo nível, terceiro nível para entender como que aquele corpo responde à dor da pessoa, o motivo pelo qual ela está assim. E aí, esse paciente vai desenvolvendo a inteligência emocional com o passar do tempo, com o número, né, de sessões que ele vai realizando na sua vida, ele vai desenvolver as estratégias para lidar melhor com os seus sentimentos, principalmente os complexos de inferioridade, a baixa autoestima. O DEM também estimula a pessoa a se aceitar, a se valorizar. Quantos de nós aprendeu, né, se tratou dessa ferida da humilhação sem saber e hoje sabe o seu valor? Hoje sabe o preço do seu atendimento, quanto cobrar pelo seu atendimento, né? Conseguiu ali evoluir no ajuste do seu ambiente de consultório. O seu paciente chega e fala: nossa, estou bem acolhido, bem aconchegado, esse ambiente é gostoso, é harmônico, é bonito, vale, é o valor. Né? Então, tudo isso pode estar relacionado com essa ferida. Também o desbloqueio emocional vai estimular a pessoa a se aceitar dentro das suas limitações e buscar diminuir a limitação, quebrar esses muros que impedem a pessoa de ir para frente. Porque muitas vezes a pessoa, eu sou assim e não vou mudar. Não, não. Se aceitar e se valorizar é dizer, eu estou aqui e quero chegar aqui. Quantos de nós e quantos pacientes nossos mal sabem onde querem chegar? Não, pergunta para você agora. Daqui 10 anos, onde eu estarei? Vou estar morando nessa casa? O que vocês acham? Vou estar nesse mesmo consultório? Quanto eu vou estar recebendo pela terapia que eu vou realizar? Eu vou continuar um terapeuta informal? Ou eu vou montar minha empresa, vou pagar os meus impostos, vou valorizar o meu atendimento e vou crescer?
onde e como eu estarei daqui 10 anos? Quantos de nós não sabe responder essa pergunta? Se vai mudar de casa, se vai mudar de marido, se vai mudar de estado, mudar de marido. Ai, meu Deus, deixa o Clóvis ouvir isso, né? Meu Deus! Mas nós temos que, para passar para um nível, para chegar lá, aonde a gente quer chegar daqui 10 anos, a gente tem que olhar onde a gente está, essa é a aceitação, o nível, né? Descobrir o nível que nós estamos, e nos valorizar. Valorizar é agregar valor para que eu possa sair desse nível. Daqui 10 anos eu estar onde estou. Onde eu quero chegar, não onde estou, onde eu quero chegar. Isso é muito importante. Isso é importante para que a pessoa possa superar essa ferida da humilhação, para que ela possa se desenvolver na vida, para que ela possa mudar essa questão dos pensamentos negativos. Porque esse complexo de inferioridade, essa baixa autoestima, trazem esses pensamentos negativos. Eu não posso, eu não consigo, eu não vou, eu tenho medo de empreender, tenho medo. Não, pode ser a ferida da humilhação. Vamos nos salvar disso, pelo amor de Deus. E muitas vezes, né, os nossos pacientes têm pensamentos negativos e também nós não encontramos a forma de ajudar. Muitas vezes é tratando uma ferida como essa, chegar nessa pergunta para o corpo. Lembrem que a bioenergética, ela é incrível, mas ela responde de acordo com a nossa intencionalidade. A gente não tinha intenção até agora de tratar essas feridas, agora a gente sabe, conhece, a gente tem esse poder na mão. Então agora, e nós temos todas as ferramentas para tratar essas feridas, todas. Todas as tabelas que a gente tem, basta a gente saber perguntar para o corpo que ele vai responder e a gente vai tratar com as ferramentas que a gente já tem. Não tem uma ferramenta nova de tratamento, não. Tem a pergunta certa para fazer. Isso, né? Para quem não conseguir pegar isso nesses 2 vídeos, que eu tenho certeza que vocês já pegaram, né, pessoal? Bora lá, né? Certeza que já pegaram o que tem que perguntar para o corpo. Quem não pegou, no curso eu vou deixar pronto, né? Vamos produzir um material direitinho, como o IPM sempre faz, para entregar para os alunos para que eles possam seguir, né? E quem não assistiu essas aulas aqui, perdeu! Perdeu a oportunidade. Bora lá! O DEM incentiva a pessoa a se expressar de maneira assertiva e defender seus próprios limites, evitar ser alvo de humilhação. Então, vai conhecer o terreno, vai estimular a pessoa para que ela identifique o território. Lembra que a gente tem uma ferramenta no DEM avançado para tratar conflito de relacionamento? Lembram disso? Bora lá, onde é que nós vamos incluir essa pergunta? Lá no conflito de relacionamento. Então, para que as pessoas nos procurem para tratar conflito de relacionamento, no mínimo ela tem que saber que a gente trata isso. Quem é que está divulgando nas mídias sociais que trata conflito de relacionamento com DEM? Quem é que está com escassez de paciente no seu consultório que não sabe o que falar nas mídias sociais para poder trazer seus pacientes? Quem é que não sabe que pode fazer um textinho e pode colocar no WhatsApp dos pacientes, seus clientes, né? E dizer, olha, estou aqui mostrando para você uma ferramenta nova que eu tenho, que é tratamento de conflito de relacionamento. E aí você traz o seu paciente, seu cliente de volta para o consultório para ele virar paciente outra vez, para tratar conflito de relacionamento. Quem é que está com escassez? Será que não é uma ferida da humilhação que está fazendo a gente ter escassez de paciente no nosso consultório? Escassez de dinheirinho no nosso consultório? Bora, bora, bora anunciar ao mundo a que viemos. Bora! Então, o DEM também vai ajudar, né? Além de evitar fazer com que a pessoa seja alvo de humilhação, porque ela vai conhecer o seu território, ela vai ter metas, ela vai saber se valorizar, vai saber que aquilo que ela fazia era por conta da ferida, que agora ela não tem mais, e a gente vai dar para ela o que você tem que praticar de emoção positiva, para você passar para o nível posterior, para se valorizar, para chegar daqui 10 anos e ser aquilo que você quer ser. Bora? Então, olha, isso também ajuda a construir relacionamentos mais saudáveis. Nossa, isso vai ajudar a arrumar a sociedade, vai ajudar a arrumar as empresas, vai ajudar a arrumar as famílias, né? O DEM também atua no desenvolvimento das habilidades sociais, né? A comunicação,
Se a pessoa tinha lá a vergonha, né, a humilhação na tireoide, a vergonha nos órgãos sexuais, que é onde a gente identifica, né, a ressonância da emoção com o órgão, ela tem uma disfunção aqui na tireoide, uma disfunção, né, a nível sexual. Meu, como nós podemos ajudar a pessoa a se desenvolver liberando essas feridas no corpo da pessoa? Inclusive, a gente pode perguntar qual é o órgão-alvo dessa ferida. Essa eu não tinha dito para vocês ainda, né? Qual é o órgão-alvo dessa ferida? Qual é a emoção que mantém essa ferida e nesse órgão? E a gente tem as tabelas para perguntar, não tem? Como eu me sinto em relação a essa ferida? Nós não temos no bem avançado tabela dos sentimentos? Qual é a sensação se essa ferida for herdada? Puxa vida, quanta coisa a gente tem para trabalhar. Muito bem. Então, quando a pessoa consegue partilhar, quando a pessoa consegue se socializar, quando ela se sente que ela está num ambiente, ela se sente em um ambiente seguro, então ela começa a superar essa ansiedade social, essa tendência a evitar a partilha, começa a expressar a sua emoção, a emoção verdadeira, a emoção inata que estava por trás daquela ferida, que é aquela emoção que a gente deveria ter desenvolvido na nossa infância de forma saudável, mas não, a gente desenvolveu as emoções de proteção, de medo, rejeição, humilhação, conflito, né? Isso é o que a gente estabeleceu ali como máscara de proteção, para que a gente não se sentisse humilhado outra vez. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Eu tenho que andar, senão eu não termino, né, no horário, 1h30 aqui com vocês. Então, vamos. Perguntas podem deixar aqui no chat, vou compartilhando aqui com vocês depois. Ferida da traição. Essa ferida é danada, viu? Porque essa ferida, muitas vezes, ela vem herdada, veio da vida intrauterina, e ela só vai se expressar como chaga, como ferida aberta, ela tá lá com a gazezinha, tá lá com a pelezinha, com a luvinha, ela só vai se expressar muitas vezes na vida adulta, depois de uma traição. Ou, né, quando a criança se identifica com uma mentira na infância, uma mentira relacionada à convivência ali do papai e da mamãe. Quando o papai está com alguém ou a mamãe está com alguém e fala assim, não conta para o papai. E a criança muitas vezes, inclusive, enxerga a pessoa beijando o outro, tendo um contato mais íntimo, e aí não pode falar para o outro. Então, ela tem essa ferida da traição vinda lá da infância. E pode, inclusive, abrir na vida adulta, se ela for traída também, né, numa relação íntima na vida adulta. E essa traição da vida adulta não precisa ser só na parte de intimidade. Ela pode ser traída por um colega de trabalho, ela pode ser traída pelo seu chefe, pode ser traída pelo melhor amigo, então, pode ser traída pelo irmão, pela irmã, pela tia. Nossa, tantas coisas podem acontecer relacionadas à traição. Então, sempre que há quebra de confiança, há traição. Quebra de confiança. E a confiança, né? Quem é terapeuta de NPN tem um conhecimento, né, profundo sobre a confiança. Para quem não tem o conhecimento do NPN, só vou dar uma dica, que é, né, o que a gente trabalha muito com os pacientes lá que fazem a prática, a terapia do NPN. A confiança é algo que, para nós, na nossa sociedade, ela foi mal imposta, vamos assim dizer. A gente aprendeu, né, que a gente tem que confiar em todo mundo. Se a pessoa faz alguma coisa, então a gente começa a desconfiar dela. Primeiro a gente deixa ser roubado, ser traído, para depois a gente dizer que não confia mais. Mas a relação da confiança, ela deveria ser baseada em convívio e segurança. Eu confio em você porque você me demonstrou isso. O certo seria a gente desconfiar de tudo. Por que as crianças, né, são muitas vezes abusadas sexualmente por parentes? Porque confiam, porque os pais ensinaram a criança a confiar. Ai, ela não deve confiar em vovó, tio, tia, padrinho?
Que coisa, né? Que coisa para a defesa, não deveria. Esse padrinho, esse tio e essa tia deveriam demonstrar com atos que a gente pode confiar. E aí sim, essa entrega dói menos. É duro dizer isso, mas é a realidade. Então vamos lá. Está relacionada então a ferida da traição com essa quebra de confiança nos relacionamentos íntimos, uma traição conjugal, uma traição de amizade, um amigo desleal. Isso dói muito, mas dói muito. Eu, na minha vida agora, nem tem tanto tempo assim, passei por uma traição incrível, profunda, né, com amizade. E isso me marcou profundamente. Eu precisei de muito bem. Quem me conhece sabe que eu demorei 2 anos, mais ou menos, até um pouquinho mais, para digerir o processo. Né? Quem vivenciou comigo, né? Com quem eu me abri, compartilhei, com quem me tratou também, Dona Elaine, Ângela, Denise Paixão, Juliana Staglioro, né? Que são a Dona Elíria, pessoas que eu busco para me ajudar. Mas sabem o quanto a Dai também, nossa, a Dai me ajudou muito a tratar, ver que uma ferida, 2 anos, eu sou uma pessoa que me considero privilegiada, porque desde 2016 que tem essas ferramentas, e ainda assim a dor de uma traição, ela é tão grande que para que a gente trate a mágoa, o ressentimento, demora. E muitas vezes a gente expressa, inclusive, um cisto, um pólipo, né? Que foi o meu pólipozinho na vesícula apareceu nessa época, né? Por quê? Porque é mágoa, ressentimento, dói. E o corpo tem que responder a isso. É uma dor na alma da pessoa quando ela se sente traída. Claro, e isso tudo, né? Eu já sabia que não pode entregar, não pode isso, mas nós somos humanos e nós temos essas feridas lá de trás. Nunca tinha passado por uma traição para entender como que é isso, né? Mas a ferida estava lá tapadinha com a luvinha. Quando veio a oportunidade, a deslealdade, então dói, né? Então é algo incrível e os nossos pacientes passam por isso. Vocês já passaram por isso também, por uma traição assim de deslealdade de amigo? Dói ou não dói? Quanto mais a gente ama, quanto mais a gente confia, maior é a chaga, maior é a dor, maior é o sofrimento, maior é a tristeza. E aí, né, o corpo, em resposta a isso, ele tem os seus processos fisiológicos de expressão. Vou te mostrar aqui o que você não está olhando, né? E por que a gente não quer perdoar, né? Porque a distância, né? Porque depois que acontece a traição, muitas vezes você separa e a dor da separação, né? E pode ser que ali o abandono, a rejeição, começa a conectar com outras coisas. Então, o importante é que a gente queira se ajudar. E muitas vezes esse processo, que nem eu falei, 2 anos, é 2 anos que a gente tem que cuidar desse paciente. Quantas terapias foram feitas para mim nesse processo todo? Quantas? Agora que eu estou me sentindo bem feliz, melhor, que eu olho para trás e não choro e não dói mais. Agora, depois de tantas coisas, né, que já aconteceram, de tantos tratamentos. E a gente sempre, né, os nossos pacientes falam isso para a gente, muitas vezes no consultório, não é assim, ó, vem cá. Você vai lá, identifica a emoção, a idade, o paciente fala, eu sei do que é isso, mas isso daí eu achei que não me doía mais, isso está escrito aí, está doendo assim. Agora você falando, parece mesmo que eu não tinha curado tudo. Então, vamos curar quanta dor, quanto sofrimento causado por uma ferida. Então, essa pessoa com essa ferida pode ter dificuldade de confiar novamente, né? Criar novas amizades, a pessoa pode se isolar também, né? Entrar em processo de isolamento, e também, né? Isso tudo para se proteger de traição futura, se ela não se cura. Graças a Deus eu me curei. Olha só que incrível que é isso, né? Graças ao DEM. Então, essa ferida da traição, né? Ela pode gerar vários conflitos. Na parte amorosa, né? Então, se o Pedro lá foi traído pela ex-parceira, né? Num relacionamento anterior, essa traição ali pode ter ficado uma cicatriz. Então, agora o Pedro tem dificuldade de chegar num relacionamento novo, fica bloqueado o fluxo de relacionamento. Tem dificuldade de confiar no parceiro atual, então pode gerar conflito e separar, não conseguir, começa a namorar, né? Até
Até vai, mas não consegue se entregar profundamente, não consegue amar profundamente de medo de ser traído. Então, essa traição, ela pode constantemente também ficar fazendo com que essa desconfiança, né, faça a pessoa ficar lá metida na vida do parceiro, né, no celular, fica meio paranoico, se fecha emocionalmente para conversar sobre as desconfianças, sobre os medos. Isso tudo é uma proteção contra a mágoa, né? Uma mágoa futura que vira preocupação, estresse, doença, problema mental, problema físico, dependendo do órgão alvo dessa traição. As mulheres têm a mama, né, como um órgão alvo de traição muito forte. Muitas vezes a gente vê, né, que pessoas que estavam lá tinham um nódulozinho, era acompanhado pela medicina, esse nódulo estava quietinho lá, sofreu uma traição quando viu, 3 meses depois virou um câncer. Né? Então, a traição, ela tem um órgão-alvo, né, numa glândula, que é a mama. Não esqueçam, né, que nós temos tabela para questionar isso, né, qual é o órgão, tudo isso a gente tem como checar. E aí, trazer a consciência da pessoa é por conta disso. Vamos tratar essa dor e sofrimento? Como a gente faz isso? Nós temos as ferramentas dentro do dentro. A amizade, né? Então, muitas vezes, por uma traição de amizade, né? A pessoa vai lá e conta o segredo da outra, fica espalhando, né, a fofoca, a pessoa se sente traída, isso destrói a amizade, deixa a pessoa desconfiada para ter outras amizades, e tem dificuldade de construir, né, um caminho, né, de relacionamento com os amigos, e sempre fica questionando a intenção das outras pessoas. Para que você quer saber disso? É aquele colega de trabalho, aquele amigo desconfiadíssimo, né? Porque tem uma ferida de traição por detrás. No relacionamento da família, né? Uma traição ali de um irmão em relação à vida financeira, né? Pode gerar mágoa, pode gerar ressentimento a ponto daquela família não querer mais se encontrar. É muito comum isso. Inclusive, tinha empresas familiares, né? E aí quebrou essa confiança dentro dessa empresa numa questão financeira, sei lá, né? Em algo que não era para falar, o fulano foi lá e falou para o pai, e que é o dono da empresa, e o pai ficou bravo com o de cá, e às vezes a pessoa não tinha culpa, enfim, né? Gera um conflito, uma tensão, um distanciamento entre familiares. Também, né, pode gerar esses muros, né, de proteção que pode estar lá no segundo nível do subconsciente. Nunca mais vou passar por isso. Pode estar no nível inconsciente, onde o próprio corpo, lá no terceiro nível, né, onde o próprio corpo gera uma barreira, uma proteção, uma inversão de polaridade cerebral, e aí aquilo que era lógico fica imaginativo, aquilo que era imaginação fica lógica, a pessoa fica paranoia. Né? E isso é incrível, porque isso muda, né, totalmente a vida da pessoa, o relacionamento da pessoa. Ela pode se tornar uma pessoa relutante, ela pode se tornar uma pessoa temerosa, uma pessoa com pânico, e pode se tornar uma pessoa que não quer mais conviver, né? Ela fica em estado de depressão. É muito comum pós-traição a depressão também. Então tem que tratar também o pulmão, né? Olha que lindo que a gente saber disso, né? Ter conhecimento, o conhecimento liberta. Como que o DEM pode ajudar então nessa ferida? O desbloqueio emocional, ele pode ajudar a pessoa a processar aquele sentimento da mágoa, e também da desconfiança causados pela traição, e também pode ajudar a pessoa a desenvolver essas, não seria ferramenta, né? Eu coloquei ferramenta aqui, mas essas bases de sustentação para reconstruir a confiança. Porque uma vez que você é traído e você diz assim, eu perdoo, vamos seguir amigos, vamos seguir casados, é fácil reconstruir a confiança? O que vocês acham? Fala para mim, é fácil? Não é. Você pode perdoar, esquecer. Você pode perdoar, deixar de conviver. Ou você pode perdoar e escolher conviver. Mas para reconstruir a confiança, necessita que a pessoa tenha cura daquela ferida emocional. E saber que essa confiança, e tem que deixar claro, né, que a outra pessoa saiba que essa confiança, essa reconstrução dessa confiança vai ser gerada por atos.
Quer ver? Alguém lá tinha a ferida do abandono, ficou doente do nojo, e aí vai lá e se relaciona com um ambiente tóxico, entra para o mundo das drogas. Tudo bem, aconteceu, entrou no mundo da droga, os pais, a pessoa, né, identifica que aquilo não é saudável para si, e aí vai lá e se compromete consigo mesmo, se compromete com os pais a não voltar para as drogas. Muitas vezes se compromete a se tratar, às vezes consegue, às vezes não consegue, né? É difícil. E os pais confiam na pessoa. Sempre é assim, confiam no filho. Confia, confia, confia. E aí o filho tem uma caída, uma queda, uma recaída para a droga. Encontrou os amigos, bebeu, caiu na droga. E aí os pais vão lá, recolhe, ajuda, cuida, a confiança começa a ser quebrada. O DEM tem um papel muito importante de ajudar tanto aquela pessoa que quer se curar do nojo, né? No nojo, no sentido de que esse instinto primitivo de sobrevivência, que é esta emoção primária chamada nojo, deveria identificar o ambiente tóxico e fazer a pessoa ficar longe daquele ambiente. A doença do nojo, eu não consigo, eu não tenho força, tenho algo que me impede de identificar como instinto primitivo de sobrevivência eu não poder estar ali. Então a pessoa cai lá de novo, mas a confiança aqui é quebrada. E os pais também precisam, então, né, desse tratamento de DEM para terem força de reconstruir esta confiança e o filho também. Então, é importante que a gente tenha um tratamento, né, em família, como eu sempre falo lá nos cursos básicos. O DEM incentiva a pessoa a que, lá nos seus relacionamentos íntimos, a pessoa consiga ter uma comunicação aberta e honesta. Porque a pessoa que tem a ferida da traição, né, ela perdoou, vai conviver com aquele que traiu. Aquele que traiu precisa saber dos seus medos, precisa saber das suas angústias, precisa saber, eu não confio em você mais, você vai ter que conquistar a minha confiança. Porque senão, o outro fala, nunca mais vou trair. Lógico, né? Nunca mais vou trair, me perdoa, nunca mais vou trair. Mas esse aqui, se ele não consegue ter esse relacionamento aberto para perguntar onde é que você foi, o que você estava fazendo, com quem que você falou, o outro muitas vezes se irrita. E aí não responde, e aí esse aqui se cala. Então nós precisamos entender que a gente precisa ter nesse voltar a confiar, nesse se relacionar de novo com alguém, se separou, né? Porque eu disse que tinham 3 caminhos. Que essa pessoa consiga ter essa comunicação honesta e aberta. E isso é essencial para reconstruir a confiança. Isso envolve discutir os sentimentos, as preocupações de ambas as partes e estabelecer limites claros. Se você passar daqui, não vai ser bom para mim. E eu vou me manter aqui, porque eu também não posso ficar histérica olhando o celular a toda hora. Eu vou confiar em você aqui. Mas se eu pedir para olhar, você vai me mostrar? Então, tem que ter esses dois lados, tem que ser honesto, senão a gente não reconstrói relacionamento. E pode ter a opção de querer separar também, mas se optou em perdoar e conviver, tem que reconstruir. Então, o DEM pode ajudar. Também, o DEM estimula o perdão, o auto-perdão principalmente, porque muitas vezes a gente não está tratando o traído, está tratando quem traiu, e quem traiu também tem as suas dores, também tem as suas feridas, também tem que se perdoar. Quantos que nossos pacientes que se arrependem mortalmente de ter traído o irmão, ter traído o pai, a mãe, o chefe, o cônjuge? Muitos dos nossos pacientes. E aí não conseguem recuperar. Quantos dos nossos pacientes conseguem falar que tem a ferida da traição? Poucos,
Poucos, a não ser que a pessoa venha, né? Eu fui traída, mas poucos. A maior parte nós nem sabemos, porque a gente não pergunta, né? E se tem a ferida, agora eu vou investigar, então agora a gente abre um leque de tratamento. Né? Então, é importante, né, que a gente entenda o DEM dessa forma. Podemos ajudar a perdoar, no sentido de estimular a pessoa com frequências de emoções positivas, também, né, de saber que esse perdão, ele é um processo importante para liberar a mágoa, a raiva relacionadas à traição. E isso não significa esquecer a traição, botar lá embaixo do tapete. Não, aconteceu. Cresci, mudei, melhorei, troquei, não sei. Mas tem que ser aberto. Também liberar o poder que ela tem sobre a vida da pessoa, né? Esse controle, manter esse controle exagerado, precisa, né, libertar a outra pessoa também e se libertar desse controle. Então, o DEM visa que a pessoa possa construir a confiança, onde a pessoa possa recomeçar por confiar nas pequenas coisas, e isso também tem que ficar claro ali na hora, né, de ter essa comunicação aberta. Também exercitar o manter o controle, né, para não ficar invadindo demais a intimidade da outra pessoa, porque apesar de ser casado, cada um tem a sua intimidade. Eu sei até onde eu posso ir, senão, né, com o Clóvis, por exemplo, eu sei até onde eu posso ir, até onde eu não posso ir, porque a gente tem os nossos acordos. Então, isso é importante. Antes de abrir, né, de se abrir para uma confiança mais profunda, para não se decepcionar também, né? Então, o DEM de relaxamento leva a pessoa a focar no autocuidado, no fortalecimento emocional, potencializar o sentir para que a pessoa tenha mais segurança e resiliência na relação que ela vai ter, né? Com uma possibilidade de uma futura traição. Olha isso, não quer dizer que você não vai ser traído de novo, pode ser que seja. Como nós vamos enfrentar esse problema? Então, o DEM de relaxamento vem dar essa possibilidade da pessoa de fortalecer esse processo e de entendimento de como eu vou reagir em relação a se isso acontecer. Então, prevenir. E lembrem que isso tudo está relacionado com o instinto primitivo de sobrevivência, por isso que o DEM é tão importante na vida da pessoa. Eu, Adri, tenho indicado, né, para os meus pacientes o DEM de relaxamento. O que eu faço? Faço o tratamento do DEM de consultório, né, da variante do DEM muitas vezes. A parte do DEM avançado mais ainda, né, porque nós temos ferramentas incríveis ali. E aí, eu vou direciono, né, os meus pacientes para que eles assistam, acompanhem o DEM humanitário, porque aí eles têm esse fortalecimento, esse autocuidado de forma gratuita, como complementar à terapia, né, dentro desse projeto social do IPM, dos seus vagalumes com amor, que a gente tem aqui alguns que fazem parte do DEM humanitário. Então, indiquem o DEM humanitário, passem o link, né? Nós estamos com o DEM humanitário na segunda edição, aonde está lá gostoso, gravado, editado, né? Não são DEMs longos, né? Eles têm ali seus 14, 15, 16, 20 minutos, 22 minutos no máximo, que para a pessoa fazer todos os dias, para a pessoa fazer 2 vezes na semana, para a pessoa fazer 4 vezes na semana, para a pessoa fazer uma vez no mês, uma vez a cada 15 dias, quando ela precisar. Deem esse link para ela. Lá nós já temos o DEM de empatia, de conflito de relacionamento, e nós temos o DEM também agora que vai sair de ansiedade e autoconfiança. E nós vamos ter 25 guias com DEMs, né, de várias modalidades. Então, vai ter o DEM para relacionamento de mãe e filho, o DEM para relacionamento de pai e filho, filho e pai, né, filho e mãe, o DEM de relacionamento, onde tem um que é direcionado a pessoa para com ela mesma, porque a gente tem que trabalhar esses conflitos internos, né, a nossa autoimagem, os nossos complexos, e tem o DEM também de
perdoar. Então, vai ter vários modelinhos ali de DEM para ajudar as pessoas, isso para fortalecer esse emocional. Claro que cada terapeuta, cada um de nós, né, pode fazer um DEM personalizado para o problema do nosso paciente no consultório. E pode gravar aquele DEM, inclusive, para o paciente ouvir várias vezes. Isso é lindo demais a gente poder ajudar. Né? Eu tenho muitas possibilidades com o DEM, muitas possibilidades mesmo. Vocês estão indicando o linkzinho do DEM de relaxamento? Quem aqui assistiu esses, ou ouviu, né? Não assistiu esses 3 DEMs de relaxamento que a gente tem da segunda edição, que está lá aqui no YouTube da Par Magnético. Quem gostou, quem indica para os seus pacientes? Porque muitas vezes eu vejo terapeutas com medo de indicar, e se o meu paciente vai para aquele terapeuta, né? Se ele vai buscar lá, olha, tem para todo mundo, não tenha medo. E no ano que vem, vamos fazer a edição do DEM, e você também vem para fazer parte desse projeto social aí, que ajuda bastante a humanidade como um todo, né? Vem servir um pouquinho daquilo que a gente tem. Então, muito importante para a gente finalizar é destacar que conflitos são uma parte natural da vida adulta, e da criança também, mas na vida adulta, onde tem relacionamento, tem conflito. Mas a forma como nós lidamos com ele, com esses conflitos, né, pode fazer toda a diferença para a nossa saúde mental e emocional. O DEM pode ajudar a curar essas feridas, promovendo o bem-estar emocional e o crescimento pessoal e o crescimento profissional. Separa também, né? Se você está atendendo a pessoa para tratar a pessoa, crescimento pessoal. Quando ela quer o crescimento profissional, é outra abordagem, é outra intencionalidade de DEM. Então, a gente tem que oferecer para o nosso paciente para crescimento pessoal, relacionamento, conflito, tudo mais. Mas se ela quer crescer na carreira, ela quer crescer de forma empresarial, também a gente tem como direcionar o DEM. Compartilhe essa aula com as pessoas que você acha que possam, né, se beneficiar desse conteúdo. Dê o seu like. Quem não está inscrito aqui no canal, vai ali no sininho, se inscreva no canal. E isso vai ser muito importante para a gente. Vou fazer minha propaganda aqui para finalizar. Vocês querem falar alguma coisa, perguntar alguma coisa, pessoal? Fiquem à vontade. Lembrar, né, que a gente tem o curso agora no mês de novembro, dia 18, 19, 25 e 26 de novembro, as inscrições abertas para o curso de biomagnetismo medicinal. Temos o curso de DEM também, dia 9 e 10 de dezembro. Então, se você está aqui, quer reciclar, quer se tornar um terapeuta de DEM, dia 9 e 10 de dezembro é a sua oportunidade. E a gente está com as inscrições da turma 5 da pós-graduação de biomagnetismo e bioenergética aplicados à saúde, abertas. Então, quem busca aí reconhecimento profissional, qualificação profissional, certificação pelo MEC, na parte do biomagnetismo, tá aqui a oportunidade. E, né, falei para vocês que eu preciso da ajuda de vocês. Ali no grupo do Telegram já está o PDF, né, da pós-graduação, extensão universitária, curso livre de bases e fundamentos da área da saúde aplicados às PICs, né, certificação também reconhecida pelo MEC através da FGE. Divulguem, compartilhem, né? Estou dizendo para vocês que a gente precisa que essa informação, né, esse PDF da pós das PICs, chegue no grupo da constelação, no grupo do reiki, no grupo da biodança, no grupo da osteopatia, no grupo, todos os grupos, né, que nós temos das terapias integrativas e complementares, aonde tem terapeuta que muitas vezes não é da área da saúde, mas precisa desse conhecimento para entender, né, como é que funciona esse esquema da área da saúde, como é que se relaciona com os colegas, como é que a gente trata um paciente, como que um cliente vira um paciente, como que a gente precisa conhecer, né, no caso do DEM, por exemplo, um terapeuta de DEM pode fazer essa pós? Eu não quero a pós de bio, mas eu quero entrar na área da saúde. Então, eu posso fazer essa pós, Adri? Pode. O que você vai aprender? Vai aprender como é que funciona o sistema nervoso, vai aprender como é que funciona a comunicação entre o intestino e o sistema nervoso, vai aprender como funciona a comunicação dos nossos órgãos, dos nossos músculos, dos nossos ossos,
como que o sistema imunológico se relaciona com isso tudo, porque isso tudo nós tratamos pessoas que têm problemas de saúde. Então a gente tem que conhecer o corpo humano. Ah, tem uma emoção aprisionada, não está no fígado, não está naquela lista, né, que a gente tem da tabela. Onde ela está? Tem que saber o nome desses lugares, desses órgãos do corpo humano, desses ossos do corpo humano, para que a gente possa fazer as melhores perguntas pela bioenergética. Então, se você é terapeuta de DEM, não quer saber do biomagnetismo, pode fazer a pós de bases e fundamentos da área da saúde aplicados às PICs. Ali a gente tem, né, podem olhar lá no PDF, tem disciplina, né, de anatomia, fisiologia, fisiopatologia, os sistemas orgânicos, temos também 3 aulas, né, sobre as PICs, temos também aulas sobre a mente terapêutica, a intencionalidade, como é que funciona o diagnóstico energético, como a gente, né, se promover com as terapias integrativas, tem uma aula sobre a nova medicina germânica, tem bastante conteúdo, deem uma olhada aí, vê se interessa para vocês, e ajudem a compartilhar, então, esse PDF com esses grupos, né, de outras práticas que não seja o biomagnetismo, porque os biomagnetistas têm a pós dedicada a eles, mas para as outras terapias, para o NPN, para o DEM, para a elementoterapia, para a epigenética, a gente não tem um conhecimento que dê base para a gente atuar dentro da área da saúde. Então, está aqui. Bora divulgar, conto com vocês. Era o que eu tinha para trazer para vocês. Quem quiser ficar aqui no chat comigo, conversando, vou ficar por aqui. E vocês precisando de qualquer coisa, pode me chamar. Esse PDF todinho, de todo esse conteúdo, vai estar disponível para vocês ali no grupo do Telegram, que tem o link aqui embaixo desse vídeo, certo? Beijo para todo mundo, gratidão por me ouvirem, por estarem aqui, pessoal, grata por estarem online, ouvindo esse conteúdo, compartilhem ele com quem vocês acham que precisa. Beijo para vocês, de coração. Qualquer coisa, só me chamar que eu tô por aqui, viu? Tchau, pessoal!